Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a professora Benigna, eu digo a minha eterna professora de avaliação. Meu eterno companheiro de luta e de pesquisa pela avaliação. Olha só, que coisa interessante, né? Eu estou aqui acompanhando e atualmente eu sou, né, de uma equipe diretiva, eu fui eleito como diretor e tenho vivido essas questões, né? Mas eu gostaria antes de chegar diretamente no PPP, corroborar aqui com a professora Benigna e lembrar sempre o seguinte: a avaliação formativa, como qualquer outro tema da educação, ela passa pela concepção do professor, da professora, sobre o que ele pratica. Então, se eu não mexer na concepção de ensino e aprendizagem, eu não consigo modificar a concepção e a prática de avaliação. Então, se para o professor ensinar é memorizar ou repetir pontos numa prova escrita, essa é a concepção dele de ensino e aprendizagem. Por sua vez, ela traz a reboque a sua função avaliadora. Então, o que a gente percebe? Que se o professor e a professora não tiver oportunidades, como disse a professora Benigna, de passar por um processo formativo e modificar sua compreensão de ensinar e aprender, ele não vai modificar a concepção de avaliar. Se para o professor ensinar, aprender, gerenciar e oportunizar momentos de crítica, análise, reflexão, produção, inclusive oral, não só escrita, ao modificar a forma de ensinar e compreender que isso leva a aprender, aí ele tem uma grande possibilidade de, na hora de avaliar, que já está acontecendo, né? Ela não acontece só no término, ele então proporcionar outras estratégias que vão corroborar com o processo de ensino, de aprendizagem, de avaliação. Quando a professora Benigna diz, não é para o pai que eu dou o feedback, não é mesmo, porque o feedback é um momento de muita aprendizagem. É de aprendizagem para o professor, que também precisa rever a forma como comunica o sucesso ou a fragilidade do aluno, sem causar danos emocionais, né? É um momento em que o professor, aí lembrando do Libânio, ele tem a competência técnica e a política. A competência técnica é o conteúdo que ele é condição sine qua non, mas a competência política do professor quer saber conversar, saber dialogar, saber ouvir o contraditório, saber ouvir uma crítica. A LDB diz que a gente tem que formar cidadãos críticos, autônomos, mas em que momentos eu posso criticar sem medo de ser punido, normalmente por meio de uma estratégia de avaliação. Então, a avaliação formativa, como a professora Benigna já nos ensinou, e a gente continua tentando ensinar, ela requer uma mudança da concepção de ensino e aprendizagem para que essa reverbere nas práticas avaliativas. Eu não preciso, e aí onde vem o meu novo desafio, eu já tenho falado há alguns anos, não tantos quanto da professora Benigna, que foi e é minha professora. Mas o que eu tenho percebido? Eu tenho começado a levar a avaliação formativa para as crianças. É um letramento em avaliação, para que eles entendam que a avaliação não precisa ser punitiva, que ela precisa ser encorajadora, que ela precisa ser ética e que ela não precisa adoecer, nem quem avalia e nem quem é avaliado. Então, os nossos documentos, eles, como o que conduz e orienta o PPP, a Secretaria tem uma boa intenção, mas muitas de nossas escolas, nós vamos recair no outro capítulo, né, professora Benigna, que é a formação do gestor, para conduzir esses processos, não no nível do cumpra-se. Isso daqui tem que mandar para a regional. Isso daqui tem que estar pronto até dia tal. Escreve aí, tem que aparecer a avaliação formativa. Não é isso. A professora Ilma, ela fala no livro dela, ela diz assim, olha, o PPP tem um que é o documento e tem outro que é o movimento. Nem sempre o documento traduz o movimento. E aí eu quero fazer aqui uma outra alerta.
o tempo de escrever na escola é muito difícil. O movimento da escola, ele meio que nos torna, voltando lá para as aulas da sociologia da educação, a gente vive a cisão entre quem pensa e quem faz, entre quem dirige e quem ensina, e a gente meio que fica preso à ideia de eu tenho que cumprir prazos, eu tenho que entregar documentos, e eu não entendo, e aí eu falo muito com os meus colegas gestores, quando a professora Benigna diz, essa escola mostra a escola. Essa escola, inclusive, que a professora cita, ela tem uma proposta pedagógica mais livre dos ditames do bimestre, do semestre e dos resultados, né? E aí, nós que estamos na escola de educação básica de uma maneira geral, a gente está muito preso. Hoje a gente tem 4 tempos na escola, que são 4 bimestres. Os CEFs e os SEMs, eles ainda estão refém da notação, que é produto da avaliação somativa. E aí, lá na escola clássica, quando a professora Benigna fala, ou a gente leva o texto dela, todo mundo fala, nossa, a gente faz isso, eu enxergo. Por quê? Porque a gente não precisa passar por processo de notação, de dar nota, de entregar histórico com recuperação, com notas abaixo ou acima de 5. Então, isso é outro terreno que a gente fala lá nas diretrizes de avaliação. Na secretaria, os anos finais e o ensino médio, eles convivem com 2 lógicas, que se a gente não compreender bem, acontece isso que a professora Benigna alerta. Eu digo, olha, não é ter nota ou não ter nota. Não é tirar a nota ou colocar uma menção. Não é isso que vai fazer a avaliação formativa. O Charles Radin ensinou para a gente. Não é o instrumento que faz a avaliação ser formativa, é o uso que eu faço dele, que é a intenção. Eu posso pegar um portfólio e atribuir a ele somente a função somativa. Só para dar a nota. Agora, se eu envolvo o aluno na construção, se eu dou um feedback encorajador, se o aluno é estimulado a refletir sobre a avaliação, sem medo de ser punido, então o processo formativo começa a se desenhar.